Veja a figura representativa do paralelogramo. Traçamos a diagonal AC. Observando a figura, notamos que o lado AC é comum, que o ângulo B é congruente ao ângulo D por serem ângulos opostos, e o ângulo BAC é congruente ao ângulo ACD por serem alternos internos. E pelo caso lado ângulo ângulo oposto, concluímos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ACD. Daí decorre que o lado AD é congruente ao lado BC e o lado AB é congruente ao lado CD. Como queríamos mostrar. Veja a figura representativa do paralelogramo. Traçamos as diagonais AC e BD que se interceptam no ponto M. Observando a figura, notamos que o lado AD é congruente ao lado BC por serem lados opostos. O ângulo ADB é congruente ao ângulo CBD por serem alternos internos. E o ângulo CAD é congruente ao ângulo ACB também por serem alternos internos. Pelo caso ALA, o triângulo AMD é congruente ao triângulo BMC, decorrendo daí que o lado AM é congruente ao lado MC e que o lado BM é congruente ao lado MD. Como queríamos mostrar. Veja a figura representativa do losango.
Traçamos as diagonais AC e BD que se interceptam no ponto M. Como o quadrilátero ABCD é losango, então ele é paralelogramo. Como os segmentos AC e BD são diagonais, então o ponto M é médio do lado AC. Portanto, o segmento AM é congruente ao segmento MC. Além disso, o segmento AB é congruente ao segmento BC por serem lados de um losango, e o segmento BM é comum. Então, pelo caso LLL, o triângulo ABM é congruente ao triângulo BMC, decorrendo daí que os ângulos AMB e BMC são congruentes. Como os segmentos AC e BD são diagonais, então o ponto M é médio do lado AC. Portanto, o segmento AM é congruente ao segmento MC. Além disso, o segmento AD é côngruo do segmento CD por se tratar de lados do losango, e o segmento DM é comum. Então, pelo caso LLL, o triângulo AMD é congruente ao triângulo CMD. Portanto, o ângulo AMD é congruente ao ângulo CMD. Portanto, os quatro ângulos com vértice no ponto M são congruentes, medindo cada um 90 graus, concluindo daí que os segmentos AC e BD são perpendiculares. Como queríamos mostrar. Como o quadrilátero ABCD é um retângulo, então ele é um paralelogramo, decorrendo daí que o lado BC é congruente ao lado AD. Traçamos as diagonais AC e BD. Observando a figura, notamos que o lado BC é congruente ao lado AD por serem opostos no retângulo. O lado AB é congruente ao lado AB por ser comum. E o ângulo A é congruente ao ângulo B por serem ângulos retos.
Então, pelo caso LAL, o triângulo ABC é congruente ao triângulo ABD, decorrendo daí que a diagonal AC é congruente à diagonal BD. Como queríamos mostrar. Portanto, pela definição, concluímos que um quadrado também é um retângulo, porque tem os 4 ângulos congruentes e retos. E losango, porque tem os 4 lados congruentes. Portanto, além das propriedades gerais do paralelogramo, o quadrado herda ainda as particulares propriedades dos losangos e dos retângulos. Veja a figura representativa do quadrado. Então, algebricamente, anotamos ABCD é quadrado, C e somente C, ABCD é paralelogramo, tendo suas diagonais AC e BD congruentes e perpendiculares. Veja a figura interpretativa do enunciado da propriedade. Traçamos o segmento DE, onde D é médio do lado AC e E é médio do lado AB. Pelo vértice C, traçamos a reta R paralela ao lado AB. Prolongamos o segmento ED no sentido de E para D até o ponto F pertencente à reta R. Nessas condições, observando a figura, notamos que o ângulo DCF é congruente ao ângulo DAE por serem alternos internos, que o ângulo ADE é congruente ao ângulo CDF por serem OPV. O ponto D é médio do segmento AC, portanto, o segmento AD é congruente ao segmento DC.
Então, pelo caso lá do ângulo oposto, o triângulo AED é congruente ao triângulo CDF. Daí concluímos que o segmento CF é congruente ao segmento AE. Tendo em consideração que o segmento AE é congruente ao segmento EB, concluímos que o segmento CF é congruente ao segmento EB. E ainda, como R contém o segmento CF, que é paralelo ao segmento EB, concluímos que BCFE é paralelogramo, portanto, EF é paralelo a BC, ou ainda que ED é paralelo a BC. Ainda, levando em consideração que o triângulo AED é congruente ao triângulo CDF, concluímos que o segmento ED é congruente ao segmento DF, e que, sendo BCFE paralelogramo, EF é congruente a BC, e ainda que EF é congruente a ED mais DF, concluímos que o segmento ED mais o segmento ED é igual ao segmento BC, ou que 2 vezes o segmento ED é igual ao segmento BC, ou ainda que o segmento ED é metade do segmento BC. Finalmente, levando em consideração os conteúdos de parênteses 1 e parênteses 2, concluímos que ED é paralelo a BC e metade de BC. Isto é o que queríamos demonstrar. Veja a figura ilustrativa da propriedade enunciada. Prolongamos o segmento AE no sentido de A para E até o ponto G pertencente ao prolongamento do segmento BC. Como segmento BC é paralelo ao segmento AD, concluímos que
O ângulo ADC é congruente ao ângulo DCG por serem alternos externos. O ângulo AED é congruente ao ângulo CEG por serem OPB. E o segmento CE é congruente ao segmento DE por construção. Então, pelo caso ALA, o triângulo ADE é congruente ao triângulo CEG. Portanto, concluímos que o segmento AE é congruente ao segmento EG e que o segmento AD é congruente ao segmento CG. No triângulo ABG, levando em conta o conteúdo da relação 1, concluímos que F e E são pontos médios do segmento AB e do segmento AG, respectivamente. Daí concluímos que item A, sendo o segmento FE paralelo ao segmento BG, o segmento FE é paralelo ao segmento BC e também ao segmento AD. E item B, sendo o segmento FE metade do segmento BG, resulta que o segmento FE é metade da soma dos segmentos BC e CG. E levando em consideração o conteúdo da expressão parênteses 2, concluímos que segmento FE é metade da soma dos segmentos BC e AD. Portanto, o segmento FE é paralelo às bases BC e AD e é metade da soma das bases BC e AD. Era o que queríamos demonstrar.